Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus seja sobre todos nós nessa noite. Amém? Sexta-feira, 6 de junho, eu quero estar falando sobre 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler do versículo, a partir do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Ou seja, aqui nesse texto nós conhecemos que o filho, né, de Davi com Batseba morreu, né? Ou seja, morreu. Aqui conhecemos que como Deus tivesse punido Davi através da morte, né, do filho que Batseba estava esperando de Davi, né, por causa do pecado de Davi, adultério, suicídio, muito mais. Aí todos nós entendemos como se Deus tivesse punido Davi, perdoasse Davi, mas punisse Davi, né, com a morte da criança. Mas na verdade não é assim, né? Deus não puniu a criança não morreu, né? O filho de Davi com Betseba não morreu, né? Deus não permitiu que a criança morresse, né? Por quê? Que Deus não permitiu que a criança morresse? Porque em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, está escrito assim: diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, é impossível o filho de Davi com Betseba ter morrido. É impossível, né? O filho de Davi com Batseba ter morrido, né, por consequência do pecado de Davi, né? Até mesmo porque Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, confirma que o pai não morrerá pelo pecado do filho e nem o filho morrerá pelo pecado dos pais. Amém? Ou seja, como que Deus perdoou o pecado de Davi, né? A enfermidade, né? Davi, ele se arrependeu, né? Davi, ele orou a Deus, ele jejuou, ele pediu perdão a Deus pelos pecados, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas o pecado de Davi teve consequências, né? Ou seja, ele teve que enfrentar as marcas das suas escolhas erradas, né? E também nem o pecado de Davi ficou oculto, né, diante do seu povo. Ou seja, Deus fez com que o pecado de Davi fosse revelado diante de todo o seu povo, né, diante de toda Israel, né? É assim, né, que o texto realmente diz. Amém? Glória a Deus. Eu não sei onde você se encontra nessa noite, mas se você puder, né, convido você a fechar seus olhos, entronizar seu pensamento diretamente ao trono do Senhor. E vamos fazer, né, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, e que você possa meditar bastante, amém? Sobre esse vídeo,